carbono de hoje, eu vou mandar alguns vídeos, vou mostrar alguns conteúdos aqui pelo Positivo On para vocês, tá? Então, aqui é a apostila de vocês. Vou fazer uma revisão geral de tudo que a gente já viu. Então, isso daqui são os 3 postulados, 3 características mais importantes do nosso átomo de carbono, que eles estão lá na página 9, que vocês têm que guardar no coração, tá? Então, o átomo de carbono ele é tetravalente. O que significa ser tetravalente? Ele faz 4 ligações covalentes. Com isso, eu já estou falando basicamente essas outras características. Então, é o segundo postulado de Kekulé-Cooper. As 4 unidades do carbono são iguais entre si. O que significa isso? Que todas as ligações químicas deles são iguais. E essas ligações, gente, elas são ligações covalentes, ou seja, acontece o compartilhamento dos nossos elétrons, tá? E o nosso terceiro postulado, os átomos de carbono ligam-se diferentemente entre si, formando estruturas denominadas cadeias carbônicas, que é a sequenciação dos nossos átomos de carbono, tá, gente? Isso daqui são as fórmulas que a gente já viu, acho que vocês estão carecas já de ver, né? Então, a nossa fórmula estrutural de traço é aquela que a gente chama de fórmula aberta, né? Porque a gente tem o carbono e aparecem as 4 ligações químicas, tá? Essa daqui é uma cadeia aberta e essa daqui é uma cadeia fechada. Lembrando, como que eu consigo identificar isso? Pelas extremidades. Então, uma cadeia aberta tem apenas 2 extremidades livres, ó. Primeira extremidade livre, segunda. E aqui eu não tenho extremidade livre. Se vocês olharem, todos os carbonos, eles estão conectados. Então, esse carbono aqui, ele não está aberto aqui com ninguém, tá? A nossa fórmula condensada é quando a gente pega esse nosso átomo de carbono e apenas apresenta a quantidade de hidrogênios que ele tem. Então, H3C. E aí foi uma pergunta que eu recebi de algumas pessoas, se faz diferença eu colocar CH3 ou CH3 ou H3C. Na verdade, não, tá? Normalmente a gente representa dessa forma para identificar que esse átomo de carbono está se ligando com esse átomo de carbono. Mas se aparecer ao contrário, na hora de vocês escreverem e tiver ao contrário, não muda nada, tá, gente? Fica só a critério. Aqui no ciclo, vocês podem até observar que o H2 ele fica para fora, como se fosse para fora, tá? É simplesmente pelo fato de representar que os carbonos estão ligados, tá? E esses hidrogênios estão ligados nesse átomo de carbono aqui. Essa daqui que é a nossa mais comum, né? A nossa fórmula de linha, tá? Essa daqui eu acho que é um grande problema, às vezes, porque nem todo mundo consegue visualizar que em cada aresta, ou seja, cada encontro, cada pontinha, a gente tem um átomo de carbono. Então, nessa sequência aqui, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, é a representação do nosso butano. Lembrando que nessa nossa fórmula de traços não aparecem os hidrogênios, porém, obviamente, eles existem. Por quê? Porque o nosso átomo de carbono ele faz 4 ligações. Então, o hidrogênio ele fica oculto nessa fórmula, tá, gente? Mas por mais que ele esteja oculto, ele está ali e ele deve ser representado na nossa fórmula molecular, ok? Bom, aí a gente tem a fórmula tridimensional. Essa daqui a gente vai estudar um pouquinho melhor quando a gente for falar dos dos polímeros e também de isomeria. Então, a gente vai visualizar essas cadeias. Não se apavorem, tá? E a nossa fórmula molecular, que é a soma da quantidade de carbonos e a nossa soma de hidrogênios. Além disso, existe aquilo que a gente chama de fórmula mínima. Lembra o que é a fórmula mínima, gente? É quando eu divido pelo menor número possível. Então, aqui fica com os menores números. Nessa situação aqui, se eu pegar e dividir por 2, então vai ficar C2H5. Essa vai ser a minha fórmula mínima. Porém, eu não consigo identificar quem é o meu composto pela fórmula mínima, tá? Bom, eu quero muito que vocês peguem cadeias como essas. Eu vou mandar algumas para vocês, tá? E vocês façam fórmula molecular. Parece uma coisa meio banal, mas vocês viram na nossa última prova, né, gente? Que contar carbono não é tão simples, que às vezes a gente se perde na quantidade de hidrogênios. Então, sempre sigam aquelas minhas dicas, né? Façam de caneta colorida, então vai colocar um carbono, pinta ele com uma corzinha em cada um. Os hidrogênios fazem risquinhos com outras cores. E sempre muita atenção, tá, gente? O carbono sempre tem que estar fazendo apenas 4 ligações. Nunca menos, nunca a mais. São sempre 4, é uma regra, tá? Então, eu vou passar aqui algumas classificações, que isso aqui em outra oportunidade acho que a gente fala, que não é tão importante, mas quando a gente pensar lá na nossa nomenclatura, tá? Por que a nomenclatura às vezes é um grande problema? Porque às vezes a gente cria um monstro, né? Na nomenclatura e a gente acha que ela é muito difícil, mas ela não é, tá?
A nossa nomenclatura, a gente sempre tem que ter atenção na hora da gente resolver ela. E quando a gente pensa em ter atenção, é importante saber contar átomo de carbono, gente. Não tem como dar nomenclatura se vocês não contarem a quantidade de átomos de carbono. Se vocês contarem errado, vai dar errado. Isso é lógico, tá? Bom, a nossa primeira nomenclatura, a gente vai sempre seguir, então, a nossa IUPAC. Então, por que a gente tem que ter esse nome, tá? Cada composto ele tem um único nome e ele vai se distinguir dos demais. E essa é a nossa fórmula estrutural. A partir dela, a gente pode dar tanto nome para esse nosso átomo, tanto retornar, tá? Aqui tem um videozinho que mostra para vocês umas regrinhas. Eu vou passar para vocês que está disponível aqui no Positivo 1, tá? Os compostos orgânicos são classificados em 3 categorias gerais, de acordo com o tipo da cadeia carbônica. A presença de extremidades livres caracteriza os compostos acíclicos, também chamados de compostos com cadeias abertas. Hexano, 2-metilpropeno e propano 1-ol são exemplos para essa classificação. Se as cadeias não apresentam extremidades livres, ou seja, os átomos de carbono estão unidos formando um ciclo ou anel, tem-se compostos de cadeias fechadas. Essas cadeias podem ser divididas em alicíclicas e aromáticas. Os alicíclicos correspondem às cadeias cíclicas que não são aromáticas, ou seja, não têm anel aromático. Como exemplos para essa classificação, tem-se o ciclopentano, o ciclohexeno e o ciclohexanol. Ao contrário, se há anel aromático, o mais comum é o anel benzênico. O composto é identificado com cadeia aromática. O metilbenzeno, o aminobenzeno e o 1-hidroxinaftaleno são exemplos de compostos aromáticos. Pronto, gente. Então, essa daqui é aquelas regrinhas ali da nomenclatura, tá, gente? Tem um outro vídeo aqui que ele vai falar sobre o metano, que é o nosso composto orgânico mais simples, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, só para vocês identificarem. 4 pares de elétrons de valência estão presentes em uma molécula de metano. Nesse caso, a repulsão mínima ocorre com o arranjo tetraédrico das ligações ao redor do átomo de carbono central. Um tetraedro é uma pirâmide com 4 faces triangulares e equiláteras. Em uma molécula de metano, cada átomo de hidrogênio está localizado em um vértice do tetraedro. O ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. E aí a gente chega na nossa nomenclatura, tá, gente? Então, toda vez que a gente pensar nessa nomenclatura, a gente vai seguir essa regrinha que tá aqui nesse vídeo, tá? Então, vou colocar mais um videozinho, eu vou parando e vou falando com vocês, tá? Para dar nome a um alcano, devemos seguir as regras de nomenclatura definidas pela IUPAC. De acordo com as regras da IUPAC, os nomes dos primeiros 4 alcanos são metano, etano, propano e butano. Então, assim, ó, gente, para dar nomenclatura, a gente tem que lembrar que o nosso prefixo são essas 3 primeiras letras de modo geral. Depois daqui são 4, tá? Mas sempre, olha, um átomo de carbono, met. 2 átomos de carbono, et. 3 átomos de carbono, prop. 4 átomos de carbono, but. Prof, onde você tá vendo 2 átomos de carbono se eu só tô vendo 3? Tá vendo que eu tenho o número 2 aqui, gente? Então, esse número 2 que está no parênteses identifica pra gente que essa molécula ela se repete 2 vezes. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. CH3, CH2, CH2, CH3. Então, isso daqui é porque está se repetindo 2 vezes esse. Mesma coisa acontece com esse daqui, só que aqui vai se repetir 3 vezes. Lembrando que nomenclatura de alcano é a mais simples, porque o problema surge quando a gente tem ramificações e insaturações. Que é importante a gente pensar que a base dessa nomenclatura vai ser igual para todos os compostos orgânicos. Então, tudo que a gente usar para essas aqui, a gente vai usar para todos os outros grupos funcionais, tá? Lembrando que o restante da minha molécula se chama ano, porque an é o tipo de ligação que eu tenho entre os meus átomos. Então, entre os meus átomos de carbono, importantíssimo, tá? Esse an é porque entre os meus átomos de carbono eu tenho apenas ligações simples, então por isso que ele é an. Se eu tivesse uma ligação dupla, seria en. E se eu tivesse uma tripla,
in. Se fosse um alcadieno, dien e assim sucessivamente, tá? A partir do pentano, os nomes dos alcanos são formados usando prefixos gregos para o número de carbonos e o sufixo ano. Fechou, tá, gente? Então, ali, vocês precisam levar basicamente até o 7º, tá? Nunca vi mais do que isso. Aquelas cadeias gigantes que eu coloco às vezes para vocês contarem, a gente não precisa se preocupar, porque aí a gente não precisa dar a nomenclatura, tá? A gente vai ver mais pra frente. Aqui é a nomenclatura dos alcadienos. Vocês lembram o que é um alcadieno? Então, o alcadieno são aquelas cadeias que a gente tem duas duplas ligações alternadas, tá? Então, nessa primeira situação, eu tenho uma no carbono 1 e a outra que está no último carbono, que é o carbono 5. Lembrando que esse daqui pode ser o carbono 1 ou esse daqui também, tá? Porque tanto faz aonde eu começo, nessa situação. Hidrocarbonetos caracterizados pela presença de duas duplas ligações são chamados de alcadienos. Essas ligações podem ter posições diferentes. Veja como exemplo o pentadieno, que apresenta 4 isômeros estruturais, ou seja... Gente, não se apavorem com a palavra isômeros estruturais, tá? Isômero significa que eles são iguais, isso a gente vai estudar depois, tá? O que eu quero que vocês olhem para esse composto aqui? Se vocês contarem, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono nesses 3 desenhos. O que eu tenho de diferente aqui? Eu tenho a localização das minhas insaturações em carbonos diferentes. Prof, isso faz diferença? Muita diferença. A partir do momento que eu mudar a localização da minha dupla ligação, eu também estou mudando quem é esse meu composto, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, às vezes uma dupla ligação em um carbono ou em outro carbono que está do lado, e eu vou estar mudando, sim, esse meu composto, tá? Como que eu faço essa minha nomenclatura? Deixa eu dar o play aqui e eu vou parando e falando, tá? 4 compostos com a mesma fórmula molecular, porém com diferença na posição das ligações duplas. Quando a distância entre as ligações duplas é relativamente grande, como é o caso do pente-1 4-dieno, o alcadieno é classificado em isolado. Ao contrário, no pente-1 3-dieno, as ligações duplas... Prof, da onde está surgindo todos esses números? Vamos lá. Gente, ó, nomenclatura. Pente. Da onde que vem o pente? Pente vem porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Por isso que ele é o pente. 1,4, porque eu tenho a insaturação no carbono 1 e no carbono 4. Então, ó, carbono 1 eu tenho uma dupla ligação, aí no 2, no 3 e no 4, tá? Então, por isso que ele é 1,4 hífen de porque ele é um alcadieno, e termina em O, porque ele é pertence lá aos nossos hidrocarbonetos, tá? Então, essa é a nossa regrinha de nomenclatura. Quando eu olhar esse daqui, mesmo esquema. Então, ó, pente, porque eu tenho 5 átomos de carbono. Prof, apareceu um ali. Calma, gente, não tem problema, tá? Ele aparece às vezes ou não, ele fica a critério de quem tá fazendo a nomenclatura, não faz diferença, tá, gente? Tanto que vocês podem ver que até aqui na legenda ele tá sem o A, então não se apavorem com esse A aqui que não vai mudar nada na vida de vocês, tá? Então, pente, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, 3, porque tá no carbono 1, a insaturação, no 2 é essa daqui, tá? Então, por isso que eu não conto. E nesse meu carbono 3 eu tenho a insaturação. Gente, não pode esquecer, a insaturação ela tem que ter o menor número possível, tá? Por que eu não posso começar da direita para a esquerda? Porque a minha insaturação teria número 2. E tá vendo que nesse daqui eu tenho o carbono 1? Então, por isso que a contagem tem que ser da esquerda para a direita, e não o contrário. Prof, mas e se tivesse o contrário? Aí teria que começar daqui. Sempre a insaturação tem o menor número possível. Continuando o vídeo. Estão separadas por uma única ligação simples. Nesse caso, o alcadieno é conjugado e as ligações, por estarem próximas, podem interagir entre si. Nessa interação, os elétrons π podem se deslocar pelas 4 ligações sigma. Lembram, gente, o que é π, o que é sigma? Vou deixar para vocês olharem lá. O que é ligação π e o que é ligação sigma. Dei uma olhadinha lá.
entre os átomos de carbono. Com isso, há alterações nas propriedades do composto comparado aos seus isômeros. As ligações duplas também podem ser consecutivas, isto é, se localizarem uma na sequência. Então, observem essa nossa nomenclatura aqui, gente, de novo. Então, ó, pente, porque eu tenho 5 átomos de carbono, então 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, porque eu tô no carbono 1 e no 2 eu tenho dupla ligação. Por isso que ele é 1,2 dien, porque ele é um alcadieno, e termina em O, porque ele é um hidrocarboneto. Nessa situação aqui, ó, eu posso começar da direita para a esquerda, não tem problema, ó. 1, 2, 3. Sempre a minha insaturação tem que ter o menor número possível da outra. É o que ocorre no pente 1,2-dieno e pente 2,3-dieno. Esses alcadienos são chamados de acumulados. Beleza, gente? Então, olha, a minha revisão vai parar por aqui, tá? Que foi essa parte, então, até os alcadienos. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês essa relação que a gente tem com as nossas ramificações, tá? Mas é importante que vocês observem as cadeias, deem as nomenclaturas para elas, contem os átomos de carbono, que aí não vai ter erro, tá, gente? É bem importante isso, que vocês tenham calma na hora de realizar exercícios e de vocês fazerem isso bem devagar. Beleza, gente? Beijos. Na próxima aula eu mando mais um videozinho. Se cuidem, cuidem de todo mundo. Tchau!